Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a falar sobre a cooperação. Começamos a trabalhar nos encontros anteriores e vamos hoje focar na cooperação na sociedade. Nós começamos com comportamentos individuais, passamos pelo processo de cooperação com as outras pessoas e vamos agora então focar o princípio da cooperação, né, cujo enunciado a gente já mostrou várias vezes, está na tela, do ponto de vista do coletivo, né, que nós chamamos de sociedade. Essa temática é tratada por muitos autores desde a antiguidade, né? Vamos começar aqui com uma reflexão de mais de 2.500 anos. Confúcio, na antiga China, já disse que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. É que as árvores demoram mais para dar frutos, né? Mas para ter sucesso por 100 anos, cultive gente. É através do processo de cooperação com outras pessoas, né, que a gente consegue de fato prosperar ao longo dos séculos, né, como sociedade humana. É o ponto que hoje, 25 séculos depois, estamos refletindo sobre o que esse homem chamado Confúcio disse, né? Um exemplo um pouco mais recente, mas também já várias vezes centenário, o poeta americano Ralph Emerson, lembrando a gente que as nossas melhores ideias vêm dos outros. É quando a gente combina os processos mentais dos outros com os nossos, né, é que de fato surgem as melhores ideias. Ele complementa dizendo que os nossos conhecimentos, né, que são o resultado, são a reunião do raciocínio e da experiência de numerosas mentes. Todo o conhecimento que nós temos aqui, estamos compartilhando, é prova disso, né? Mais um filósofo também do século XIX, o inglês John Stuart Mill, que diz que a perfeita cooperação é um atributo da civilização, né? O surgimento da civilização humana, né, que nos permitiu nos diferenciarmos aí, segundo a ciência dos animais, baseia-se na cooperação, na divisão do trabalho, nas primeiras comunidades de agricultores, né, os cuidados com papéis definidos entre as pessoas, né? Foi isso que gerou a nossa civilização. E até o Darwin, conhecido pela teoria da evolução das espécies, marcou isso quando disse que na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar mais efetivamente têm prevalecido. A capacidade de colaborar e de se ajustar aos imprevistos, né? A palavra improvisar tem a mesma raiz que os imprevistos. São aqueles que, de fato, prevalecem. E o zoólogo russo Piotr Kropotkin, que escreveu vários livros sobre esse tema da cooperação, diz que a concorrência é a lei da selva. Na selva, os animais disputam entre si os alimentos disponíveis, que são outros animais. Mas a cooperação, diz ele, é a lei da civilização. Essa questão também foi tratada pelo Alexandre o Grande, né, que foi rei nascido no de hoje é a Macedônia, no norte da Grécia, e que conquistou na época um império gigantesco e que ligou essa reflexão que diz que
o destino de todos depende do comportamento de todos, né? Mostrando o quanto que, mesmo nessa situação onde havia como uma história nos conta, né, um exército que predominava, a cooperação para ele era fundamental. E se a gente quiser ler isso de uma outra forma, né, isso se aplica inclusive no mundo moderno, né? Numa outra perspectiva, temos aqui uma reflexão praticamente contemporânea. O teatrólogo brasileiro Augusto Boal nos legou uma definição de cidadão, lembrando a gente que cidadão não é aquele que vive em sociedade. Viver em sociedade basta estar vivo, né? Ser cidadão, diz ele, é aquele que transforma a sociedade, é aquele que de fato coopera e faz com que a sociedade se modifique para melhor. O educador suíço Pestalozzi também colocou isso nos seus escritos, é um dos teóricos aí da educação, estudado, e os seus ensinamentos prevalecem até hoje, que diz que a educação moral não deve ser trazida de fora para dentro da criança, mas deve ser uma consequência natural de uma vivência moral. Isto é, a educação tem que promover a cooperação entre as crianças, para que elas possam de fato aprender isso na prática, e não sendo ensinado como algo teórico. Uma cultura bem diferente, cultura tibetana, né, país que fica no alto dos Himalaias, né, diz que, esse provérbio, né, quando ele teve tempo para ajudar o homem a subir a montanha, lembrem que lá ficam as montanhas mais altas do mundo, inclusive o Everest, né, eis que ele mesmo escalou. Os Sherpas, que até hoje ajudam os alpinistas a subirem nessas montanhas, né, podem ser descritos por essa reflexão. Eles não têm o objetivo de alcançar o pico como os alpinistas, mas quando eles ajudam, eis que eles também escalam. Em sentido figurado, muitas vezes, né, quando a gente se dispõe a cooperar com aqueles que de fato estão subindo a montanha, nós mesmos também somos elevados. O Stephen Hawking, outro autor que já citamos diversas vezes, né, escreveu que quando a humanidade toda descobrir isso, né, teremos um grande salto, né, a descoberta de que cooperar é melhor que competir será o próximo grande salto da humanidade, ele escreveu. E da mesma forma, só que em outras palavras, a Madre Teresa de Calcutá nos legou essa frase dizendo que uma das maiores enfermidades é não ser ninguém para ninguém, né? Quando alguém não é ninguém para ninguém, é porque esta pessoa não está de fato cooperando com ninguém. Isso, nas palavras dela, é uma doença. Uma outra forma de enxergar esse processo e os resultados que ele gera é essa reflexão do Andrew Carnegie, um dos industriais americanos pioneiros do século XIX, que diz que o trabalho em equipe é a capacidade de trabalhar juntos em direção a uma visão comum. É o combustível que permite que pessoas comuns alcancem resultados incomuns. Todo mundo que participa do nosso grupo de apoio vive isso, né? Somos pessoas comuns, nós conseguimos coisas incomuns. E o Martin Luther King fecha isso em palavras mais poéticas, né? Dizendo que nós temos que aprender a viver juntos como irmãos.
ou pereceremos juntos como tolos. Aqueles que não entendem isso ficarão como tolos. Alguns também lêem essa frase como presságio dos problemas ambientais que nos enfrentamos hoje.